Olá, bem-vindos ao Cultivando Prosa, o novo podcast da Iara Brasil. Meu nome é Erison Rosati, sou jornalista e estou aqui para trazer dicas de cultivos, conteúdo técnico e novidades do setor agro para vocês. Hoje eu trago como convidado Jane Canetti, nosso VP de Marketing, Estratégia e Inovação. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre como a Iara atua hoje e como pretende atuar na área de sustentabilidade. Jane, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Vamos lá, Jane. Seguinte, vamos começar aí falando da COP28, né, que foi realizada aí recentemente em Dubai, que discutiu uma série de medidas aí de governos, empresas, instituições para mitigar os efeitos das mudanças climáticas que estão cada vez mais fortes. Na sua opinião, qual o papel do agronegócio nessa discussão? Bom, o agronegócio tem que participar e tem um papel extremamente importante nesse tipo de conversa e discussões. Eu acho que só o número ajuda a entender por quê. Aproximadamente 20-25% das emissões de gás de efeito estufa no mundo são consequência da produção de alimentos, então, do agronegócio. Então, nós precisamos continuar a produzir alimentos, a humanidade não pode continuar sem alimentos, mas precisamos fazer de forma diferente, descarbonizando essa cadeia. Então, o agronegócio, nessas conversas, é uma parte do problema, mas também a parte que pode trabalhar para a solução desse problema. E o impacto do agronegócio com a descarbonização é um impacto ao redor de 20-25% do total. Então, um impacto extremamente importante. Além disso, o agronegócio pode contribuir a melhorar, por exemplo, a matriz energética, através do biogás, produção de biogás, o biometano. É um gás que se produz de forma biológica, né, usando os rejeitos do agronegócio. E isso ajuda, de fato, gerando uma economia circular, a melhorar, a transformar em cada vez mais verde a matriz energética. Então, o agronegócio é absolutamente central nesse tipo de conversa, nesse tipo de discussões. E, Jane, você falou aí a respeito de segurança alimentar. Segurança Uhum. alimentar é uma coisa muito importante. A gente tem hoje uma estimativa que mais de 50% da demanda mundial de alimentos vem da fertilização dos cultivos, né, da adubação dos cultivos. Eu quero saber de que forma esses insumos ajudam a garantir alimento para a população e de que forma que eles colaboram também com a sustentabilidade. Sim, na verdade, a segurança alimentar foi um elemento, um incentivo muito forte a gerar aquela inovação que foram os fertilizantes. Lá no começo do século passado, né, tinha uma crise alimentar na Europa, e foi essa crise alimentar que também obrigou a ir na direção da inovação, que depois foi a inovação que levou a nascer a Yara. Então, a questão alimentar é uma questão onde os fertilizantes têm um papel de realmente ajudar muito, porque diretamente o fertilizante ajuda a produzir mais com a mesma quantidade de solo. Então, aumentando a produtividade, aumentando a quantidade de cultivos que a gente consegue extrair do solo, aumenta, obviamente, a disponibilidade de alimento. Além disso, a gente tem que ver um impacto indireto, né? Os fertilizantes são uma tecnologia de tantas tecnologias, de um ecossistema de tecnologias da agricultura moderna. Então, não adianta nada ter a melhor semente, a melhor genética ou a melhor maquinária possível, se a planta não tem uma nutrição adequada que realmente permite de potencializar, né, de conseguir aquele potencial. Então, realmente, o impacto direto, histórico, eu diria, né, da fertilização na produção e também o impacto indireto como parte de toda essa tecnologia é absolutamente fundamental. E isso nos leva hoje a ver como metade da população mundial, né, tem comida todos os dias na mesa porque existem os fertilizantes. Agora, o próximo passo também é combinar esse elemento de produtividade, aumento de produção, com sustentabilidade. São duas variáveis, às vezes, complexas para conjugar, mas é isso que precisamos fazer, justamente conversando um pouco, né, continuando a conversa sobre a questão da descarbonização da cadeia dos alimentos, que tem um impacto pesado na pegada de carbono a nível global. E falando até desse tema que você trouxe aí, de equalizar, né, de colocar de modo
melhora a produtividade com maior sustentabilidade. A Yara já trabalha para reduzir a emissão de carbono na lavoura, né? Como isso se estende para a produção de fertilizantes? Como isso já é feito hoje dentro da Yara? Sim, a questão de sustentabilidade não é um tema novo para nós. E eu costumo dizer que a sustentabilidade não pode ser improvisada. Na verdade, nós começamos na parte de produção de fertilizante uma jornada em 2005, começando a instalar catalisadores. São catalisadores para reduzir as emissões de N2O, que chegam a reduzir até 90%. E isso hoje nos leva a ter um produto que aproximadamente tem um 45% de pegada de carbono menor comparado com o que era em 2005. Então, essa é uma jornada que já começou em 2005, começou nas nossas unidades, na produção, e hoje já temos resultados. Obviamente, é uma jornada que continua, no sentido que esse 45% de redução, comparado com o passado, ainda não é suficiente. O próximo passo, o próximo grande passo, que na verdade é um passo desse ano e dos próximos anos, são os que se chamam normalmente fertilizantes verdes, ou também fertilizante a pegada de carbono ultra baixa, que são fertilizantes produzidos em várias formas, utilizando ou biogás ou energias renováveis. Então, de fato, que tem uma redução da pegada de carbono que pode chegar até ser um 90% de redução comparado com a produção histórica. Então, realmente, esse é o próximo passo e é uma jornada que começou aproximadamente 20 anos atrás, que vai continuar nos próximos anos até chegar numa neutralidade carbônica. Desde o do nascimento, né, da Yara, do surgimento da Yara, ela sempre teve um DNA muito forte de pesquisa científica, que resultou, inclusive, nessa jornada aí que você apontou, da sustentabilidade. Sempre com a ideia de trazer rentabilidade dos cultivos aliado à alta produtividade, sem esquecer da sustentabilidade. Comenta um pouco para a gente sobre as principais pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido e quais os avanços que a companhia tem obtido. Sim, bom, realmente a Yara tem um grande foco em pesquisa. Isso é feito a nível global, né? Nos vários mercados, nós operamos basicamente no mundo todo, e é feito por cultivos, porque obviamente temos que considerar as características do cultivo. A agricultura tropical, por exemplo, é diferente de uma agricultura europeia. Então, tem muito trabalho. Nós trabalhamos com mais de 50 instituições, com mais de 150 pesquisas rodando, e, na verdade, algumas dessas duram muitos anos para a gente conseguir realmente medir os resultados. Historicamente, as pesquisas eram focadas em produtividade, né? Aumentou de produção, aumentou quantas sacas a mais, e, obviamente, esse elemento continua, porque o elemento de produtividade, de garantir uma melhora na produtividade do agricultor é fundamental. O que é interessante observar é que hoje todas as nossas pesquisas também considerando o elemento da sustentabilidade. Então, a gente vê também e mede o impacto em saúde do solo, pegada de carbono. Então, não é só o aumento de produção, mas também qual é, no médio e longo prazo, o impacto no meio ambiente. Então, isso nós começamos a ter resultados bastante interessantes. Por exemplo, se eu pego um cultivo super importante para o Brasil, como o café, na aplicação de nitrogênio tem várias formas, né? Vários caminhos possíveis. Se a gente usa, por exemplo, a solução baseada em nitratos da Yara, comparado com a ureia, e mede a pegada de carbono na cadeia inteira, que é o que tem que fazer, porque tem que medir não só uma parte da cadeia, hoje a gente consegue observar, com os fertilizantes de hoje que temos, uma redução de aproximadamente 55% na pegada de carbono. Esse 55% vai chegar em 70%, se a gente faz uma comparação nitratos contra a ureia, quando a gente vai começar a utilizar fertilizantes verdes. Então, como solução, podemos já demonstrar como a solução baseada em nitratos, na aplicação de nitrogênio, é realmente uma solução que tem um impacto muito menor, uma pegada de carbono muito menor. Isso vale tanto se a gente se compara com ureia, como se a gente se compara com outros nitratos, então uma mesma tecnologia que são produzidos em outros mercados fora, vamos dizer, do sistema Yara. O delta é menor, mas hoje nós temos um delta de ao redor de 20, 25% de menor pegada de carbono. Então podemos dizer com bastante tranquilidade que as soluções da Yara são hoje as mais sustentáveis do mercado.
No caso que você citou aí do café, né, 70% é bastante coisa, né? Sim, Você produz o mesmo café com 70% menos pegada de carbono. E se a gente exatamente. olhar isso na produção global, né, é uma É, contribuição e considerável, né? esse é considerando produção de fertilizante, transporte e aplicação. Então, Sim, considerando realmente de todo o ponta a impacto ponta, né? ponta a ponta, exatamente. Porque o grande desafio também é reduzir as emissões na hora de aplicar o que se chama tecnicamente o escopo 3, né? Que é medir, de fato, de ponta a E, ponta. e falando justamente sobre isso, que a gente vai entrar aqui agora um pouquinho na parte do manejo, né? Um dos pilares, né, que a Yara trabalha na sua estratégia de sustentabilidade é justamente a agricultura regenerativa, né? Comenta um pouquinho mais sobre essa abordagem e como ela está sendo aplicada hoje aí nos produtos da empresa e na estratégia de sustentabilidade da Yara. Sim, a agricultura regenerativa é um dos pilares da nossa ambição, que é de cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza. O que significa isso? Significa que a nossa ambição é a Yara continuar, obviamente, a ajudar o agricultor a produzir os alimentos que a humanidade precisa, mas começar a ter um impacto positivo, ou seja, começar a devolver algo para a natureza, algo que historicamente, de fato, nunca foi feito. Nós sempre pegamos recursos para produzir. Hoje, pela contingência ambiental que temos que começar a ter uma visão um pouco diferente. E a agricultura regenerativa, obviamente a palavra regenerativa é central no conceito, é um dos pilares que nos leva a realizar essa ambição. Não existe uma definição padrão de agricultura regenerativa. Então, não existe uma única frase que pode resumir o que a agricultura regenerativa é. Em geral, a agricultura regenerativa é uma visão completa, abrangente, articulada das práticas agrícolas, onde se verifica o impacto, se mede o impacto em 5 variáveis, que são clima, uso de recursos, prosperidade do agricultor, biodiversidade e saúde do solo. Então, dentro desse framework, dessa estrutura conceitual, a gente tem começado a trabalhar como o Yara Brasil. O primeiro passo, na verdade, que aconteceu no último ano e meio, foi de adaptar o conceito de agricultura regenerativa à agricultura tropical. Então, o que significa agricultura regenerativa no nosso mundo, na agricultura tropical? Esse foi o primeiro passo. Começando a definir realmente, nos vários parâmetros, né, o que precisamos medir, como podemos impactar. Definido isso, o passo sucessivo foi começar a mapear as soluções que a Yara já tem com agricultura regenerativa. E aí dá para ver muito claramente que nós temos hoje ferramentas digitais, nós temos produtos à matriz orgânica, nós temos produtos como a linha Yaravita, e temos os produtos tradicionais que já têm uma pegada de carbono reduzida, que começam a ter um impacto positivo nesses 5 parâmetros da agricultura regenerativa. Mas, ao mesmo tempo, nesse exercício, nós identificamos alguns gaps, né? Alguma coisa que falta hoje para que a Yara possa apresentar para o próprio cliente interessado a começar a jornada da agricultura regenerativa uma solução. Agora, esse ano começamos um trabalho mais focado, e de novo volta a um cultivo importante para o Brasil, que é o café, porque começamos a ter quatro ensaios, 4 pesquisas, né, em produção de café, onde a gente vai comparar a solução Yara, o manejo Yara completo, com a solução tradicional. E vamos medir o impacto nesses 5 parâmetros-chave da agricultura regenerativa, para mostrar o benefício e a vantagem que a solução Yara pode dar no contexto de uma implementação de agricultura regenerativa. Esse é o primeiro trabalho, o primeiro ensaio que mapeia realmente todas as variáveis, que está sendo feito no Brasil, está rodando agora, vamos ter os resultados próximo ano, e começamos em café. Obviamente, ao longo do tempo, vamos também ver outros cultivos. E o trabalho tem que ser feito, né, considerando... É um trabalho constante, né? Exatamente. E também não é de curto prazo, né? É uma Não, coisa que ainda mais em são, café. são conquistas que vão se acumulando, né? Sim. Assim, no dia a dia mesmo, né? Nós temos ensaios que têm anos e anos rodando aqui no Brasil. E são os ensaios que hoje nos permitem de dizer, de afirmar nossos resultados do ponto de vista de sustentabilidade, por exemplo. E são esses ensaios também que permitem as inovações em Sim, produtos, né? Tanto para
para aumentar a produtividade e rentabilidade, como também para melhorar a questão da sustentabilidade, né? Sim, são ensaios onde testamos nossas soluções e podemos depois mostrar com rigor estatístico e científico para o nosso cliente, para o mercado, nossos resultados. E falando em neutralidade climática, né, que é um tema que está super em alta. A Yara já trabalha essa questão da neutralidade climática há algum tempo. Como ela está sendo posta em prática atualmente, né? E quais as metas que a Yara tem para o futuro em termos de neutralidade climática? Sim, eu acho que a melhor resposta aqui é, em primeiro lugar, observar que tudo começou lá em 2005. Então, para nós, isso não é um tema novo. E hoje, pelo trabalho que foi feito lá em 2005 nas nossas unidades, então na produção, focando na produção, nós temos, comparado com 2005, uma redução de 45% da pegada de carbono. Aqui estamos falando de fato de que é escopo 1 e escopo 2, né, focado na produção. Esse é o passado, agora vem o presente e o futuro, né? Então, nós temos vários objetivos que vamos entregar nos próximos anos, pensando sempre em escopo 1 e escopo 2. Temos o objetivo de reduzir de 30% as emissões até 2030, comparado com, usando como referência, como base, 2019. Mas isso não é suficiente, porque nós temos que incluir o escopo 3, ou seja, ver a cadeia inteira. Ver a cadeia inteira é super importante para nós, porque 70% das emissões da Yara acontecem fora das unidades de produção. Então, acontece lá na ponta, com a aplicação. Ou seja, é lá na lavoura que está esse Exatamente. escopo Ou no 3, né? transporte, ou na lavoura, A partir enfim. do momento que saiu da Yara. Exatamente. Então, ali começa realmente o desafio de redução. Nós queremos reduzir até 2030 de 11,1% as emissões escopo 3 na aplicação de fertilizante. E esse objetivo é um objetivo, esse 11,1% não é um objetivo casual, não é um valor casual, porque esse foi calculado, é o que permite de manter o aumento da temperatura bem abaixo dos 2 graus, que é o objetivo. Então, até 2030 queremos reduzir de 11,1%, usando como referência 2021, e o objetivo de longo prazo é a neutralidade carbônica até 2050. Então, mas obviamente para chegar lá nós temos que primeiro fazer passo a passo a redução. Então, esse é o objetivo final, 2050, ser completamente neutro, considerando toda a cadeia de produção e de aplicação dos fertilizantes. E você falou de prosperidade do agricultor, que é peça-chave do agronegócio, né? Super importante para a Yara e para a produção global de alimentos. Então, de que maneira a Yara tem atuado como parceira mesmo do produtor rural em busca dessa prosperidade aí? Bom, a prosperidade, na verdade, é a razão, né, de existência dos fertilizantes. Aumentar a produtividade, aumentar a produção, né, conseguir produzir mais com menos, ou com mesmos recursos. Esse elemento continua, e não dá para imaginar uma descarbonização, não dá para imaginar uma sustentabilidade sem combinar isso com produtividade. Então, nós continuamos o trabalho para garantir para o agricultor aumento de produtividade, para garantir que o investimento que ele faz tenha um retorno positivo, mas, obviamente, hoje a visão é de combinar isso com a sustentabilidade. Mas o fato é que a prosperidade continua central é claramente visível no fato que, quando a gente fala, por exemplo, de agricultura regenerativa, um parâmetro dos 5 é a prosperidade do Sim, agricultor. Não dá para imaginar de focar só na sustentabilidade sem produzir alimentos, até porque isso seria um problema para o agricultor, mas é um sim, problema para a humanidade. Não vamos sim. ter comida, e isso não é, obviamente, uma visão possível. Então, isso continua, é um grande foco, e nossos produtos, nossas soluções, que não só são produtos, mas são soluções digitais, conhecimento, ajudar realmente o agricultor a ter um manejo cada vez mais eficiente, para conseguir prosperidade. Porque prosperidade é sim aumento de produção, mas também é o uso otimizado dos recursos, fazer o Sim. investimento, né, certo, na quantidade, na medida certa, no momento certo. São, na verdade, estão interligadas, Sim. né? Não adianta a gente promover prosperidade sem promover sustentabilidade e vice-versa, né? São coisas que estão muito, É, muito. além disso, a sustentabilidade, de fato, nos garante a prosperidade no médio e longo prazo. Sim, Porque, pensando bem,
O solo, por exemplo, é o ativo principal da agricultura. Então, um solo saudável garante prosperidade no médio e longo prazo. Sim. Então, tem Só é uma possível visão. produzir com um solo saudável, né? Senão, Exatamente. sem um solo saudável, ele vai. Aí não é sustentável. Sim. Vai chegar um momento que talvez funcione por X anos, mas não vai funcionar para sempre. É aí que vai acontecer com aquele agricultor. Aí ele vai, de fato, ele tem que proteger o ativo principal dele, ou um dos ativos principais que ele tem, que é o solo, Eu diria até que é mais do que a prosperidade só do agricultor, acho que é a prosperidade de todos da nós, né? humanidade. Porque a gente também precisa do alimento, da produção de alimentos, né? Exatamente. Então, é uma prosperidade como um todo. Bom, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Tecnologia aí tem ganhado cada vez mais espaço no agro, a digitalização do agro continua cada vez mais forte. Me diz qual o papel da tecnologia e da inovação na indústria para uma agricultura mais sustentável, né? Para melhorar a rentabilidade dos cultivos, como que hoje você enxerga o papel da tecnologia e da inovação nesse sentido? Bom, acho que é muito fácil dizer que não existe indústria que não é impactada pela tecnologia e pela aceleração que aconteceu nos últimos anos na tecnologia. Obviamente, o agronegócio também é impactado, né? Nós vemos isso na tecnologia dos produtos, nós vemos isso na tecnologia digital, em todas as ferramentas que hoje o agricultor começa a usar ou usa amplamente, na verdade, no dia a dia, para a atividade dele. E vemos isso em tecnologias como a tecnologia satelitar, tecnologia dos drones. Então, a tecnologia é realmente um ingrediente transversal no dia a dia do agricultor, que ajuda o agricultor a aumentar a produtividade. De fato, um bom uso da tecnologia, junto com um bom conhecimento da tecnologia, conhecimento agronômico, obviamente, é o que ajuda o agricultor a produzir mais, fazendo a escolha certa no momento certo. Ou, no caso dos fertilizantes, por exemplo, fazer a aplicação do produto certo, no momento certo, no lugar certo e na quantidade correta. Então, realmente, a tecnologia hoje impacta muito o agricultor, impacta muito o agronegócio, e o Brasil, na verdade, é líder na aplicação de tecnologias no agronegócio. Então, realmente, nós temos aqui uma realidade super interessante, uma liderança global do ponto de vista de uso de tecnologias no dia a dia na produção agrícola. Bacana, bom saber disso. E comenta mais para a gente um pouquinho sobre a amônia verde, como que ela está englobando aí os principais pilares mesmo que norteiam as ambições de sustentabilidade da Yara e incluindo a pecuária aí como uma força para a produção desses fertilizantes verdes. Uhum. Comenta um pouquinho disso para a gente. Bom, amônia verde, fertilizantes verdes são a grande área de investimento da Yara nos próximos anos, porque são realmente, se a gente pensa nas emissões, o próximo passo, né? Nós chegamos a reduzir usando tecnologia, catalisadores e outras soluções. Agora, para ter o próximo passo, uma redução drástica, o caminho é amônia verde. E a amônia verde e fertilizantes verdes são super interessantes como soluções porque, além de permitir, por exemplo, uma redução de aproximadamente quase 90% das emissões a nível de produção, se a gente vê isso na cadeia de produção de alimento, isso chega a ser um 20% aproximadamente naquela cerveja, naquele pão, Sim, naquela pizza que a gente come. Então, o impacto é relevante. Além disso, a amônia verde pode ajudar a descarbonizar outras indústrias, por exemplo, a indústria de transporte marítimo, porque é um combustível possível para navios, né? Então, isso ajuda outras indústrias no processo de descarbonização. E o que é interessante, se a gente volta ao agro, se a gente pensa no agro, que os fertilizantes verdes, de fato, são, do ponto de vista prático, do ponto de vista do agricultor, os mesmos fertilizantes de sempre. O que muda é o processo de produção. Em vez de usar energia fóssil, a gente usa energia renovável. E isso permite, de fato, se criar uma economia circular, né? Isso permite de reduzir a pegada de carbono. Então, o agricultor não precisa mudar as próprias práticas, ele vai usar os mesmos produtos de sempre, só que esses produtos têm uma pegada de carbono muito menor. Então, é realmente para nós o próximo passo. E o Brasil tem um papel importante de novo aqui a nível global. Por quê? Para produzir fertilizantes verdes, tem dois caminhos. Um caminho é utilizar fontes renováveis de energia, então eólica, solar,
mas também usar o biogás, o biometano, melhor. Ou seja, usar um gás que não tem uma origem fóssil, que tem uma origem biológica. E o Brasil tem um grande potencial, né, de produção de biogás, por um lado, e tem outro grande potencial de demanda de fertilizantes, por outro lado. Então, tem duas forças que podem se juntar. Então, realmente, amônia verde, fertilizantes verdes são, para a Yara, uma grande peça do futuro da Yara. E, dentro desse contexto, o Brasil, com um caminho possível de produção de fertilizante verde via biometano, pode jogar um papel extremamente importante. Você falou aí do papel do Brasil, né, nessa questão da amônia verde, né? Conta pra gente um pouquinho, porque já tem planos aí para 2024, né, que incluem a produção aí comercial na planta de Cubatão da Yara, é isso mesmo? Comenta um pouquinho sobre essa Sim, iniciativa. é um plano realmente muito concreto, né? Porque em 2024 vamos começar a receber biogás, biometano, produzido pela Raízen. Vão ser aproximadamente 20 mil metros cúbicos por dia, que são aproximadamente 3% do gás que usa Cubatão para produzir nossos produtos. Então, vamos começar a ter produtos verdes, né, utilizando esse biometano. Esse é um piloto, a gente tem o objetivo, obviamente, de ampliar isso. E esse é um primeiro passo concreto na direção da descarbonização, né? O impacto é extremamente positivo, né? Pode ser uma redução na pegada de carbono de até chegar a 90%, ou até um pouco mais, aí tem que fazer um cálculo, toda uma Sim. avaliação, né? Mas pode até ser uma pegada de carbono negativa, né? E realmente esse é um grande passo concreto. Não estamos falando do futuro, ou se estamos falando do futuro, estamos falando dos próximos meses. Então, a gente vai começar a receber produto e produzir utilizando um gás que não é um gás de origem fóssil, mas é biogás. Ou seja, é uma realidade que já está aí Já, bem próxima, né, e bem positiva, né, sim. para o mercado. E o Mercado como um todo, né, não só para o agro, né? não só, porque na verdade o potencial do Brasil é muito forte em produção de biogás. E esse biogás pode ser usado, né, no lugar do gás de origem fóssil. Bacana. Bom, falando da nova ambição da Yara, que carrega como premissa cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza, quais os próximos passos e novidades que podemos esperar para 2024 em busca desse objetivo? Bom, eu acho que já falei de algum desses passos concretos, né? Para nós da Yara Brasil 2024 significa a primeira produção de fertilizantes verdes no Brasil, né? Na nossa unidade de Cubatão, utilizando o biometano. O mês que vem vamos lançar uma marca nova, Yara Amplix, que é a marca de todos os produtos que tem uma matriz de origem orgânica. Vamos ter a primeira entrega de fertilizantes verdes produzidos na Europa, utilizando energia renovável. E essa entrega vai ser para a Cochupé, que é a maior cooperativa de produção de café do mundo, é nosso parceiro. Vamos continuar desenvolvendo soluções e ferramentas digitais e vamos também ampliar e lançar nosso portfólio de produtos tradicionais que são já considerados low carbon, né? Porque são produtos com uma pegada de carbono ao redor de 50% menor do mercado, né? Da média de mercado. Então, assim, vai ser um ano com bastante entregas concretas na direção à sustentabilidade. E na maioria dos casos, é um primeiro passo, né, que a gente vai expandir, vai crescer para chegar naquele objetivo de longo prazo, em 2050, de neutralidade carbônica. E agora vamos para o nosso momento Yara. Nossos primeiros trabalhos foram realizados visando a correção foliar com os produtos da Yara, da linha Yara Vita. E a partir daí, com os resultados obtidos, esses produtos se tornaram padrão no nosso manejo da empresa. Posteriormente, a gente passou para os produtos sólidos, primeiramente com o Nitrabor,
que também hoje se tornou o padrão do manejo nutricional da cultura do cafeeiro. Os produtos Premium Yara, como Yara Mila e Yara Liva Nitrabó, já possuem de 50% a 60% menos pH de carbono comparado aos produtos convencionais. E nós não podemos ficar apenas no produto. Toda a cadeia tem que ser sustentável. E a ideia de ter embalagens sustentáveis, feitas de materiais recicláveis, vem justamente para agregar valor à oferta da Yara, tanto para o produtor rural quanto para a cadeia de alimentos. E assim, contribuímos com a nossa ambição, que é cultivar um futuro alimentar positivo para a natureza. É muito bom saber também que a Yara está preocupada com essa questão de sustentabilidade, porque nós trabalhamos visando isso, sempre a sustentabilidade, produzindo agora, preocupando com o futuro. E hoje nós estamos recebendo um produto, o Yara Mila, onde eles embalaram com bags que são produzidos de maneira reciclável, né? Momento 1 a 1. Giane, seguinte, agora eu vou fazer um bate-bola com você aqui, algumas perguntas rapidinho para te conhecer melhor. Tá Tá bom. bom? Tá bom, vamos. Então vamos lá. Em uma palavra, qual o principal desafio para o agro em 2024? Eu acho que o principal desafio, em uma palavra, talvez a palavra é volatilidade. Isso não é só para o agro, provavelmente, mas se a gente pensa no agro, vamos ter uma volatilidade econômica, uma volatilidade climática, né? Um clima cada vez mais complexo de prever, e tem uma volatilidade geopolítica a nível global. E essa provavelmente é a palavra-chave que poderia ser vista como uma palavra negativa, mas tudo depende de como você joga o teu jogo, né? Então, a volatilidade também pode abrir muitas oportunidades para o mercado brasileiro. Qual a sua principal conquista profissional aqui na Yara? Acho que a conquista é, ao longo do tempo, eu tenho 14 anos de Yara, então crescer, aprender vários idiomas, português, espanhol, trabalhar em várias indústrias, em vários mercados, tanto geográficos, Europa, México, América Latina em geral. Eu comecei na Yara na parte de Industrial Solution, então meus clientes não eram o agro, né? Era petróleo, era automotivo, e agora trabalho na parte de agro. Então a conquista realmente é o crescimento e a diversificação profissional. Conta pra gente uma personalidade inspiradora pro Giane. Bom, tem várias, mas eu acho que uma pessoa que Difícil escolher um. é difícil na história tem vários, né? Mas eu acho que uma pessoa relativamente interessante que empatou a história e que tem uma história que acho super interessante é o Nelson Mandela. Ele ficou preso 27 anos numa prisão até muito difícil, né? Para defender próprios princípios e direitos, né? Então, assim, imagina 27 anos numa prisão, o que pode ser numa vida, né? Uma vida 27 inteira. anos de resiliência, né? Exatamente. E aí depois ele conseguiu ser até presidente, né, do país e pacificar, reconciliar o país. Então, acho que é uma história realmente espetacular, né? Uma grande personalidade que teve um impacto positivo, que sofreu um período gigante, sacrificou uma parte gigantesca da vida dele para chegar onde ele chegou. E conta pra gente um filme imperdível. Você deve ter Bom, uma lista grande. eu tenho uma lista grande. Deve ter vários. Eu sou italiano, então vou para o meu lado aqui. Eu, mais que um filme, eu sugiro um gênero, né, que é a comédia italiana, que é uma comédia onde, obviamente, é possível dar risadas, mas também sempre com aquele gosto de pensar, de refletir um pouco. E o mestre da comédia italiana é Monicelli. Então, é uma trilogia. Em italiano, o título é Amici Miei, que acho que aqui foi Meus Caros Amigos e Quinteto Irreverente. É um filme antigo, mas continua sendo bastante moderno.
e é super divertido. E cinema italiano tem uma tradição muito boa, né? Tem Sim. filmes ótimos no cinema italiano. Conta pra gente qual é o seu maior sonho. Meu maior sonho no futuro, espero conseguir viajar o mundo com a minha Vespa. Que é uma Vespa, é um scooter italiano, não sei Sim. quanto é conhecido, A mas Vespa é um clássico. é um clássico. Quem não Então, gostaria de andar numa Vespa? eu gostaria de viajar um pouco o mundo com a minha Vespa. Não sei se vou ter essa possibilidade. Por enquanto, ando por São Paulo. Um ótimo sonho, Gianni. Obrigado. Compartilhamos desse sonho. O que faz no seu tempo livre? Eu aproveito o que São Paulo oferece com meus filhos, mas eu gosto também que seja realmente tempo livre. Então, eu gosto também de não fazer muitos planos e improvisar algo para fazer. Então, realmente tem que continuar sendo bastante tempo livre. Um conselho para os profissionais do setor. Conselho. Não existe um conselho só, mas talvez não parar de ser curioso e aprender, né? Começar de um lado, estudar, aprender, se preparar bem, mas não parar de aprender, de fazer coisas novas, de ver coisas diferentes. O mundo muda, nós temos que mudar também. Não dá para ficar parado, né? Não dá. É isso mesmo. Seu maior desejo para 2024? Eu diria tranquilidade, mas já sei que não vai ser assim. Vai ser um ano cheio de coisas, um ano super intenso, com bastante desafios. Então, vamos dizer, ganhar os desafios para depois chegar na tranquilidade. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua presença, todo o Obrigado. conhecimento compartilhado aí com a gente, Gianni, tá? Esse foi mais um Momento Iara. Agradeço vocês e a gente se vê em breve.